Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre alimentação na síndrome de Down. Um tema que sempre traz muitas dúvidas, muitas angústias, tanto por aqui quanto no consultório. Então eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre algumas particularidades da síndrome de Down e como sanar aí algumas das dúvidas mais frequentes que aparecem por aqui. Então o primeiro recado, e acho que o mais importante que eu queria deixar aqui, é que nenhum alimento, nenhum elemento específico vai ser determinante para uma vida saudável ou não, E sim um estilo de vida, um conjunto de coisas que a gente faz, para otimizar a alimentação e otimizar ao máximo, um estilo de vida saudável. É muito importante, Não só na população com síndrome de Down, tá? Então, a primeira dúvida que é muito frequente é a história do glúten, Pensando aí em doença celíaca. Então, o que acontece? A população com síndrome de Down tem uma incidência mais frequente, de doença celíaca, Mas não é todo mundo que vai ter doença celíaca, E não existe na literatura nenhum tipo de recomendação dizendo pra gente evitar o glúten para todo mundo, para toda a população com síndrome de Down, tá? Então esse é o primeiro ponto. A apresentação dos alimentos com glúten no começo da vida, ou seja, desde a introdução alimentar, desde os 6 meses de idade, desde a prontidão alimentar, 6 meses de idade mais prontidão alimentar, a apresentação de todos os alimentos nessa faixa etária parece ser mais seguro do que a gente evitar introduzir alguns alimentos com potencial alergênico mais para frente, tentando evitar alergia. Então esse é um conceito meio antigo que se tinha anteriormente, de que a gente deveria evitar os alimentos mais alergênicos, e o glúten é potencialmente um alimento mais alergênico, e se tinha esse conceito, que a gente deveria evitar os alimentos com glúten para que a alergia não aparecesse. Hoje a gente sabe que a partir da introdução alimentar a gente deve, introduzir com cuidado e sempre atento a sinais esses alimentos com potencial alergênico. E o mesmo cabe ao glúten. Uma outra particularidade em relação ao glúten é que normalmente os alimentos que contêm bastante glúten são alimentos como os carboidratos, que são alimentos nutricionalmente com menos vitaminas, menos valor nutricional, mas também são alimentos com bastante valor calórico, E como essa população tem uma tendência ao sobrepeso, à obesidade, na vida adulta, a diabetes, a dislipidemia, a gente deve evitar o consumo em excesso desses alimentos, tá? Então, sobre o glúten, acho que é isso. Outra coisa importante que gera muita dúvida são os alimentos bociogênicos, como a mandioca, o brócolis, alguns tipos de repolho, O que seria isso? São alimentos que aumentam, a chance de evoluir com bócio, O bócio é o aumento da tireoide, e a evolução para um hipotireoidismo, para uma diminuição desse hormônio e desse órgão, tá certo? Dessa glândula. E aí os alimentos bociogênicos, eles atrapalham, por uma questão de interação com o iodo, que é um elemento essencial para a formação do hormônio da tireoide. Esses alimentos bociogênicos atrapalham a iodação do hormônio, e podem fazer com que apareça aí um hipotireoidismo, e atrapalhar aí o funcionamento dessa glândula. Agora, gente, de novo, equilíbrio na vida é tudo, eu falo isso muito aqui. Para que você tenha um bócio causado pela alimentação, a gente precisa de quantidades assim muito grandes desses alimentos, Então é essencial o acompanhamento pediátrico e que a gente acompanhe o hormônio da tireoide, E é claro que uma pessoa com um hipotireoidismo, ou que esteja em acompanhamento de qualquer questão relacionada à tireoide, a gente vai ficar um pouco mais atento e vai pedir, individualizar, o segmento desse paciente, pedindo para controlar ou reduzir ao máximo esses alimentos bociogênicos. Mas, de novo, eu não gosto de nenhum tipo de orientação formal para todo mundo, Eu acho que a gente precisa individualizar as coisas. Então, em relação aos alimentos bociogênicos, a gente pede para consumir bem eventualmente, E claro que individualizando
de acordo com os sinais e sintomas que o paciente apresente. Outra coisa que é importante salientar, de novo, né, vários desses alimentos bociogênicos, como a própria mandioca e alguns outros, também tem um valor calórico, né, mais aumentado, e, de novo, a gente deve evitar esses alimentos com calorias, né, em excesso, com baixo valor nutricional, por conta da questão aí do sobrepeso, tá? E aí outra coisa também que às vezes gera algumas dúvidas, né, é a questão do zinco e do ômega 3 ou ômega 6. Vou separá-los em duas falas, né, diferentes. O zinco, o que acontece? O cromossomo 21, ele tem lá um pedaço dele que decodifica várias ações enzimáticas ligadas ao zinco. O que é o zinco? O zinco é um elemento, né? É um íon, né? É um íon intracelular, tá certo? Que é usado para várias e várias reações químicas e reações imunológicas, principalmente. O zinco também é um antioxidante, lembrando que na síndrome de Down a gente fala muito do envelhecimento precoce, e aí alimentos que sejam antioxidantes podem ter um papel super importante nessa população, tá? E o zinco também é um cofator imunológico, ele é usado para estimulação de linfócitos, né? Os linfócitos são algumas das células brancas que defendem o nosso corpo de vários micro-organismos. Então, a população com síndrome de Down, ela usa muito zinco, porque ela tem o cromossomo 21 a mais, né? Então, isso faz com que exista uma deficiência relativa, né? Pelo excesso do uso de zinco. Então, é importante que essa população consuma mais zinco, né, do que o habitual. O zinco também é usado para cicatrização, né, e para mais várias outras questões no nosso organismo. A gente deve indicar suplementação de zinco para todo mundo? De novo, não gosto de nenhum tipo de formulação para todo mundo. Acho que a gente deve individualizar, né? Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down que sofreu uma cirurgia, talvez ela precise de um zinco até a mais por conta de cicatrização, por conta da questão imunológica, né? Então, talvez nesse caso valha a pena, deve se individualizar aí de acordo com o segmento pediátrico, né? De quem está acompanhando, né? E do cenário todo que está se apresentando em relação ao paciente, tá? O que normalmente é interessante, que a gente fique atento se a alimentação em casa está composta de elementos que tenham uma quantidade de zinco adequada, né? Então, grão de bico tem bastante zinco, o ovo tem bastante zinco, algumas carnes contém zinco, né? Então, é importante a gente sempre estar atento se eu estou consumindo a quantidade de zinco, enfim, adequada. Eu devo dosar rotineiramente o zinco? O que acontece? O zinco é um elemento intracelular, e a gente não sabe ainda direito quanto que a dosagem no sangue reflete os estoques de zinco dentro do corpo, né? Então isso é uma dúvida ainda que a ciência tem. Não existem estudos suficientes para indicar, né, a suplementação de zinco, né, e se isso realmente seria benéfico. Então, eu estou explicando para vocês aqui um pouco da teoria por trás, mas a gente ainda não tem várias comprovações científicas de que isso tenha, né, um efeito benéfico. Por isso que eu tô falando que vale a gente pesar caso a caso, né, e expor para a família o porquê que talvez nesse caso ou no outro, né, seria interessante a gente repor zinco, né. Então, por exemplo, uma criança que está tendo muita infecção respiratória ou um pós-operatório que precisa de cicatrização, uma criança com quadro intestinal de diarreia. Então é importante a gente pesar aí sempre, né, o médico que acompanha a criança, pesar riscos e benefícios, tá? Sobre o ômega 3 e o ômega 6, né? O que é isso que o pessoal fala tanto? Ômega 3 e ômega 6 são gorduras, né? E as gorduras têm um papel muito importante, principalmente na infância, porque
todo o nosso sistema neurológico, o nosso sistema nervoso e a mielinização, ou seja, né, a construção das redes nervosas, elas são envoltas por gordura, né? E a formação desses complexos nervosos e da formação de da complexidade, né, do sistema nervoso precisa de gordura, e dessa gordura específica que é o ômega 3 e o ômega 6, né? E mais importante do que isso é o balanço entre essas duas gorduras, né? O receptor que absorve é o mesmo, não adianta a gente só consumir ômega 6 ou só consumir ômega 3, a gente precisa de um balanço dos dois. Essas não são gorduras também facilmente encontradas, né? São gorduras mais presentes nos peixes, nas algas, tá? Em alguns tipos de castanhas, em elementos como linhaça, chia, né? Alguns óleos vegetais também, né? Qual que é o problema? A população brasileira não costuma ter uma alimentação que é rica, né, em ômega 3 e ômega 6, lembrando que as fórmulas infantis costumam ser enriquecidas com essas gorduras, né? Então, para algumas pessoas, né, no caso da população com síndrome de Down, o que é importante? Que a gente olhe, né, todo o cardápio, veja o que essa criança, né, como é que tá a alimentação dessa criança, e pese junto com a família para ver se a gente precisa suplementar ou não. Quando a gente fala de suplementação, é importante a gente sempre pensar que é muito melhor, mais natural, que a gente adquira, né, os elementos, né, uma alimentação bem variada, que contenha maior número de nutrientes, vitaminas, sais minerais, proteínas, etc, né? E quando a gente pensar em suplementar, a gente pesar se a gente conseguiria adaptar, né, a alimentação para que a gente consiga isso via alimentação, ou se realmente é necessário suplementar. De novo, é outra área que ainda os estudos são escassos, né, em relação aos benefícios da suplementação, mas eu particularmente acredito que é algo que não é maléfico, né, e que numa população que a gente tenta, né, otimizar ao máximo, né, todas as potencialidades e tudo que a gente puder fazer pelo desenvolvimento, que a suplementação, caso seja difícil que a gente consiga via nutricional, né, caso seja difícil a gente conseguir esses elementos pela via nutricional mais natural, que a gente pese aí os benefícios de suplementar, né? Então, sobre o ômega 3 e o ômega 6 é isso. E aí, uma última coisa que eu acho que é legal a gente falar são sobre os alimentos antioxidantes, né? Que também é importante que a gente se lembre se a alimentação contém esses alimentos. Que seria o quê? Um papel super importante é o selênio, tá? Nessa questão de antioxidação. O selênio não é algo facilmente encontrado na nossa alimentação, então uma dica simples, né, é a castanha do Pará. Uma castanha do Pará por dia contém uma grande quantidade de selênio, né? As castanhas, de maneira geral, são alimentos muito nutritivos, que contêm antioxidantes e várias dessas gorduras boas que a gente falou. Então, para crianças acima de 1 ano, eu acho interessante que a gente tente, né, incluir amêndoa, castanha do Pará, castanha do caju, nozes, né, na alimentação aí, vez ou outra, tá? E os antioxidantes também, a vitamina C, né? Então, laranja, enfim, os alimentos cítricos de maneira geral, né? Lembrando que particularidades devem sempre ser discutidas, né, com um nutricionista acompanhando essa criança e o pediatra que segue, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. Deixem as dúvidas, espero ter ajudado vocês. Tchau!